Olá pessoal, esse é o ITC News em Debate. Eu sou Priscila Silva dos Santos, consultora da área contábil dos tributos federais. E meu nome é Manuel Cardenas Olandini, também consultor contábil e dos tributos federais. Hoje vamos estar falando sobre o MEI caminhoneiro e as suas particularidades. No dia 31 de dezembro de 2021, foi publicado no Diário Oficial da União a Lei Complementar 188, que, de forma resumida, alterou os limites de receita bruta para o transportador autônomo de cargas inscrito como MEI, correto? Correto. Com base nessa lei complementar, que o Manuel acabou de citar, o MEI, que exerce atividade exclusivamente de transporte de cargas, ele passou para o ano de 2022 a ter um limite diferente, a ter um limite de 251.600 dentro do ano calendário. Então, para o MEI, que já veio constituído do ano passado, o ano passado ele ainda estava sujeito a 81 mil. Para esse ano, esse MEI que possui essas atividades de transporte de cargas, ele pode oferir até esse valor de 251.600. No caso de constituição do MEI agora em 2022, no caso de início de atividade, esse MEI daí ele vai ter um limite proporcional, que é de 20.966,67, multiplicado pelo número de meses de existências desse MEI. Então, por exemplo, imagina um MEI que foi constituído no mês de março agora de 2022. Ele não vai ter um limite total de 251.600. O limite dele vai ser proporcional, vai ser de 209.666,70. Da onde que saiu esse número? Multiplicando por 10 meses, de março a dezembro. Então, o mês de março, por mais que ele tenha sido constituído durante, conta como o mês inteiro. Então, de março a dezembro, temos 10 meses multiplicado por esse valor de 20.966,67. Certo. É interessante essa questão, porque o MEI, qualquer outro MEI, no caso, tem um limite de 81 mil reais. E aqui o transportador autônomo de cargas, o MEI caminhoneiro, já tem 251.600 no ano calendário. Ou seja, o limite mais que dobrou nesse caso. Verdade. Embora isso tivesse sido publicado em 31 de dezembro, essa lei complementar 188, a gente já sabia que existia o mérito de se ter esse novo limite para o MEI. Entretanto, a gente, na consultoria, particularmente, estávamos aguardando uma regulamentação do Comitê Gestor do Simples Nacional. Como que esse MEI caminhoneiro ele ia poder adotar, quais procedimentos ele ia ter que adotar, quais quinais ele ia ter que utilizar. E a regulamentação ela acabou vindo só 2 meses depois, no dia 25 de fevereiro, por meio da resolução CGSN 165 de 2022. Então, Manuel, essa resolução CGSN 165 de 2022, ela alterou a resolução CGSN 140 lá no anexo 11, que traz a relação das atividades permitidas no MEI. E com base nessa resolução 165, ela trouxe ali a regulamentação do quais quinais esse MEI que exerce atividade de transporte tem que ter. Então, ela trouxe a tabela B lá no anexo 11 da resolução 140. Então, para que eu possa ter esse limite de 251.600, eu tenho que exercer exclusivamente as atividades do anexo B desse anexo 11. Quais são essas atividades? Transporte de cargas, transporte de mudanças, transporte de cargas perigosas, transporte de cargas municipal, intermunicipal, interestadual e internacional. Um ponto legal da gente mencionar é que o transporte de cargas perigosos, antes dessa resolução, não era uma atividade permitida por MEI. E agora ele não só é permitido, como ele está dentro do MEI caminhoneiro, desse limite de 251.600. Então, o Manuel me diz o seguinte: se eu tenho essas atividades, ou eu quero exercer essas atividades e quero optar pelo MEI, o que eu tenho que fazer? Perfeito, Priscila. Então, nessa situação, além de ele ter as atividades exclusivas, conforme você já citou, ele tem que se atentar a qualquer outra situação de vedação ao MEI, Qualquer outra situação que vedaria qualquer outro MEI, Não ter filial, não ser sócio em uma outra empresa, ser da natureza jurídica empresário individual e as demais situações que todo MEI precisa se atentar.
A única situação diferente é que o limite de receita agora é maior, né? É de R$ 251.600. Nessa situação, para você conseguir optar ao MEI caminhoneiro, você precisa ter os quinais específicos e também fazer a opção pelo CIMEI em si. Entretanto, na consultoria, a gente estava recebendo várias ligações de que o portal ele ainda não estava aceitando, de que não estava conseguindo fazer esse aceite, né? Porque até a regulamentação, como ela veio lá em fevereiro, nesse ano exclusivo de 2022, o Comitê Gestor do Simples Nacional está permitindo que o contribuinte ele se regularize até março, visto que como a regulamentação veio só em fevereiro, não havia tempo hábil para o MEI conseguir saber o que tinha que ser feito antes mesmo do prazo da opção, que normalmente acaba em janeiro. Sim. Aí o passo inicial é que eles tenham ele tenha exclusivamente os quinais que permitem ao MEI caminhoneiro e optar pelo CIMEI. E como que fica essa questão na prática ali do acesso ao sistema, visto que a gente recebeu consultoria dizendo que o sistema não estava hábil, que dava problema, que aceitava só em janeiro. Como que fica essa situação, Priscila? Sim, realmente a gente teve bastante questionamentos nesse sentido. Então, como o Manuel já citou, né, a regulamentação ela saiu 2 meses depois e ainda a gente teve essa questão, né, de possibilidade ali de fazer essa atualização, essa adequação. Agora, até o final do mês, houve esse delay entre a regulamentação e a atualização do sistema. Então, o Comitê Gestor do Simples, ele publicou uma notícia no seu portal, lá no portal do Simples Nacional, esclarecendo esses pontos. Então, como que na prática vai funcionar? Essa opção do MEI, ela tem que ser feita entre os dias 16 de março até o dia 31 de março, que foi o período ali que eles conseguiram liberar o sistema. Antes disso, realmente, o sistema não estava atualizado. Nesse sentido, a gente tem 3 situações que a gente vai ter que observar. O MEI, que já é MEI, né? E aí ele tem, além das atividades de transporte, tem outras atividades. E aí, para que ele possa, né, usufruir desse limite atualizado, ele tem que exercer exclusivamente essas atividades de transporte. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que entrar lá no portal do Simples Nacional, lá no portal do empreendedor e alterar as atividades, ou seja, excluir as outras atividades que não fazem parte do transporte e deixar somente as atividades exclusivas de transporte, que são aquelas atividades que a gente já disse antes, que estão lá no anexo 11, lá na tabela B. Feito isso, ok, já está regularizado. Para fazer isso, eu tenho prazo até 31 de março, entre 16 de março até 31 de março. Outra situação é aquela pessoa, aquele MEI, que não, ou aquela empresa, aquele empresário individual que não é MEI e quer agora passar a ser MEI por conta desse limite. O que ele vai ter que fazer? Vai ter que daí entrar lá no portal do Simples Nacional e fazer a opção do MEI. E aí, com isso, lá nessa opção, ele vai ter que dizer que ele exerce também somente essas atividades. Então, ele pode agora entrar no MEI. E a terceira situação que a gente observa é quando esse MEI, quando eu constituo o MEI, na verdade, agora em 2022. O que eu tenho que fazer? Apenas constituir o MEI. Se eu constituir o MEI, né, de 16 de março para frente, eu apenas constituo o MEI, coloco as atividades lá e não preciso mais nada. Aí eu já estou dentro do limite de 251.600. Perfeito, Priscila. E mais finalizando aqui, por mais que não seja o foco do vídeo hoje, vamos também falar aqui da DAS do MEI, né, o PGMEI no caso. Como essa regulamentação ela veio mais tarde, primeiramente cabe alertar que a Lei Complementar 188 de 2021 ela alterou o valor a recolher do PGMEI para quem é MEI caminhoneiro. Tem ali uma alíquota um pouco maior na parte da Seguridade Social. Só que como essa regulamentação ela veio somente em fevereiro e vai tomar efeitos em abril, realmente as 3 primeiras PGMEIs, as 3 primeiras DAS, vão vir com aquele valor normal do MEI, aquele valor como se fosse de R$81 mil. Enquanto que o DAS de abril para frente já vai vir com uma alíquota majorada na Seguridade Social.
Entretanto, essa DAS, essa diferença da DAS em si, ela não tem efeitos do limite da receita. O limite da receita ainda é de R$ 251.600 para cada ano calendário. Isso, observa o ano inteiro, né, Manuel? E por fim, mas não menos importante, o que acontece com aquele MEI que, além das atividades de transporte, também tem outras atividades, né? Então, ele vai poder usufruir limite proporcional, vai poder usufruir o limite dos 251.600, fica nos 81.000. Isso também é uma dúvida bem recorrente, né, na consultoria. Então, o que acontece com ele? O MEI que não exercer essa atividade de transporte de forma exclusiva, ou seja, tiver outras atividades também junto no seu objeto social, ele não vai poder usufruir do limite maior, do limite de 251.600. Ele fica com o limite de 81.000. Então, por exemplo, eu tenho um MEI e esse MEI tem atividade de transporte de cargas lá, os quinais permitidos, mas também tem atividade de comércio de vestuário, por exemplo, que é uma atividade permitida ao MEI, ou qualquer outra atividade permitida ao MEI junto. Ele vai ter o limite de 81.000, o DAS dele vai continuar sendo o DAS que ele já pagava e não vai ter alteração nenhuma nesse caso. Então, só para frisar, né, para a gente finalizar, para que o MEI possa usufruir desse limite majorado, ele tem que ser exclusivamente MEI com atividades de transportes lá da tabela B do anexo 11 da resolução CGSN 140 de 2018. Então, pessoal, esse foi o ITC News em debate de hoje. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Se inscrever no canal. E até a próxima. Até!